Muy buenas noches, amables amigos. Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino e assim ver o tempo em que estamos vivendo no programa de Deus, vê-lo através da Escritura, vendo aí o que Deus prometeu para este tempo final. Para esta ocasião, nosso tema é a obra de Cristo. Para esta ocasião, nosso tema é a obra de Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse, para o qual quero ler em São João capítulo 1, versículo 1 ao 18, onde diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. E estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de quem? De Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe sua palavra em nossas almas e abençoe nossas almas com sua palavra e nos abra a Escritura e nos abra o nosso coração para entender a sua palavra, a Escritura, e receber sua palavra revelada em nossas almas nesta tarde. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema é a obra de Cristo desde o Gênesis até o Apocalipse. Nessa passagem que lemos, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E diz que criou todas as coisas. Por Ele foram feitas todas as coisas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, ou seja, que somente Ele foi o Criador de todas as coisas. O que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, se cumpre nesta Escritura que diz que o Verbo foi quem criou todas as coisas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, ou seja, que nenhuma outra pessoa realizou a criação, mas o Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual depois se fez carne e habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus, o Verbo encarnado. Deus encarnado, o anjo do pacto encarnado no meio do povo hebreu. E ao seu, o povo hebreu veio, mas os seus não receberam. Agora podemos ver como
Isto aconteceu lá na primeira vinda de Cristo, onde veio Jesus Cristo, o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu, que é o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico, veio encarnado, feito homem no meio do povo hebreu, e o povo hebreu não o recebeu. Agora podemos ver que esse que veio no meio do povo hebreu era nada menos do que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do Senhor, o anjo do pacto. Por isso é que o profeta Malaquias, no capítulo 3, quando profetiza sobre a vinda do Messias e profetiza sobre o precursor do Messias, que foi João Batista, diz, capítulo 3, versículo 1 de Malaquias: Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro foi quem? João Batista, o qual veio preparando o caminho ao Senhor. De repente verá o seu templo, o Senhor, a quem buscais. A que Senhor o povo hebreu buscava lá no templo e nos seus corações? Ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual apareceu ao profeta Moisés essa chama de fogo e disse: O anjo do Senhor, que é o mesmo Deus, disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que apareceu em diferentes formas, em uma coluna de fogo, e também apareceu a diferentes profetas na forma de um homem, de um anjo, de um varão de outra dimensão, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Criador dos céus e da terra, que se fez carne no meio do povo hebreu, e foi conhecido o véu de carne com o nome de Jesus para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Agora podemos ver como a obra de Cristo, desde o Gênesis, foi vista manifestada, porque a obra de Cristo, desde o Gênesis, é a obra do anjo do Senhor, a obra do anjo do pacto, que é a obra do mesmo Deus em seu corpo teofânico, desde o qual Ele criou os céus e a terra. E também criou ao ser humano um corpo teofânico da sexta dimensão, a Adão, e depois o trouxe a essa dimensão terrena e criou um corpo do pó da terra, o qual o ser humano, Adão, viveu. E agora, podemos ver que este Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Criador dos céus e da terra, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que se fez homem e habitou entre os seres humanos nesse véu de carne chamado Jesus. Por isso é que quando Felipe diz a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta, Jesus diz no capítulo 14 de São João, diz: tanto tempo faz, Filipe, que estou convosco e ainda não me conheceste? Não sabes que o Pai está em mim e eu estou no Pai, ou vice-versa? E quem viu a mim, viu o Pai? Como, pois, dizes tu: mostra-nos o Pai? Em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz, falando sobre a vinda do Messias, diz: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O que significa Emanuel? Emanuel significa Deus conosco, ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, feito homem no meio do povo hebreu, visitando o povo hebreu e, consequentemente, a raça humana. Por isso, no capítulo 9 de Isaías também, nos fala sobre a vinda do Messias. No versículo 6 e 7 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar, em retidão e justiça desde agora, e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Agora podemos ver quem viria no meio do povo hebreu. Era o mesmo Deus,
em carne humana na forma de um profeta. Por isso é que no capítulo 52 de Isaías, versículo 6 diz: portanto, o meu povo saberá o meu nome, portanto, naquele dia saberão que fui eu quem o predisse. Sim, eu mesmo. E isso corresponde à primeira e à segunda vinda de Cristo, onde Deus estaria presente, manifestado em carne humana. E, consequentemente, o nome eterno de Deus estaria manifestado nessa manifestação de Deus em carne humana. E agora podemos ver a obra de Deus através do Antigo Testamento, não somente da criação dos céus e da terra, mas do trato que Deus teve com o ser humano, desde o Gênesis, todo o Antigo Testamento, onde esteve tratando com o ser humano, deu peles a Adão e Eva para cobrir sua nudez e, consequentemente, teve que um animalzinho morrer. Porque, para tirar as peles de um animalzinho, um animalzinho tinha que morrer. E agora, esse animalzinho morrendo e dando peles para Adão e Eva representa também Cristo, pois a obra de Cristo morrendo na cruz do Calvário se refletiu desde o Gênesis, todo o Antigo Testamento naqueles tipos e figuras. Foi profetizado que a simiente da mulher heriria Também foi profetizado que a semente da mulher feriria a serpente na cabeça, e a serpente e sua semente feririam ao filho da mulher, ou seja, a semente da mulher onde? No calcanhar. Agora, podemos ver que isto já desde o Gênesis está estabelecido que seria dessa forma. Consequentemente, a obra de Cristo desde o Gênesis até o Apocalipse esteve sendo manifestada, e a obra que Cristo faria no Novo Testamento já foi refletida no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento reflete o Novo Testamento. E por isso é que no Antigo Testamento se refletiu a primeira e segunda vinda de Cristo. Em José, em profetas, se refletiu como em José e também no rei Davi e no rei Salomão e em outros profetas. Também se refletiu nos sacrifícios que o povo hebreu efetuava pelo pecado e a paz. Todos esses sacrifícios representavam Cristo em sua primeira vinda, morrendo na cruz do Calvário e nos limpando de todo pecado e nos reconciliando com Deus. E também o templo que Salomão construiu e o templo que Moisés tinha construído refletem Cristo como o templo humano de Deus, onde Deus estaria manifestado, realizando sua obra de redenção, e também representam o corpo místico de Cristo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Deus. Esse novo templo, porque já não tem o templo que Moisés construiu, nem tem o templo que Salomão construiu, mas Deus tem um novo templo que Jesus Cristo está construindo, o qual para este tempo final será terminado, ou seja, sua construção será terminada. Esse templo está sendo construído com o mesmo Esse templo está sendo construído com o mesmo plano ou diagrama com o qual foi construído o templo de Salomão e o templo que Moisés construiu. Porque esse é o diagrama ou plano do templo que está no céu. E, consequentemente, o templo ou tabernáculo que Moisés construiu reflete ou representa o templo que está no céu.
E representa também o que Salomão construiu, o templo que está no céu, e, consequentemente, representa também a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a representação do templo que está no céu, atualmente, nem ao tabernáculo que Moisés construiu, nem ao templo que Salomão construiu, mas que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde se esteve materializando em carne humana o templo que está no céu. Já não está se representando ou refletindo em coisas de pedras, ou de ouro, ou de prata, ou de madeira, mas que está se refletindo o templo que está no céu, nos seres humanos, das quais São Pedro disse que somos pedras vivas, assim como Cristo é a principal pedra de ângulo. E agora, vejam ustedes como o templo que está no céu. E agora vejam vocês como o templo que está no céu está se materializando na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, na obra que foi feita no Antigo Testamento por Deus, por meio dos profetas, se refletiu o que ele faria no Novo Testamento. Agora vejam vocês como São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 5 ao 6, diz: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora vejam, qual é a casa de Deus aqui na terra? É a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nessa casa é que nascem os filhos de Deus, quando recebem a Cristo como seu Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem seu Espírito Santo. E obtém assim um novo nascimento. Assim, nasceram na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nasceram no reino de Deus, ou reino dos céus. E são milhões de pessoas os que nasceram no reino dos céus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio do novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos no capítulo 3 de São João, versículo 1 ao 6, onde ele disse: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. E Nicodemos pensou que era nascer de novo por meio da sua mãe e dizia: como pode ser feito isso? Pode acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? E se a mãe de Nicodemos estivesse morta ou já muito anciã? Mas Cristo falava de um novo nascimento diferente ao nascimento natural. Era por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Os discípulos de Jesus Cristo ainda não tinham nascido de novo, mas estavam seguindo Jesus Cristo. E no dia de Pentecostes, 120 pessoas nasceram de novo porque receberam o Espírito de Cristo. Eram pessoas que tinham crido em Cristo e tinham lavado seus pecados no sangue de Cristo. E assim foi como começou a construção da Igreja de Jesus Cristo no Novo Testamento, na parte que corresponde ao lugar santo desse templo espiritual. E do dia de Pentecoste até este tempo, se esteve construindo o lugar santo do templo espiritual de Cristo, assim como de Adão até Cristo se construiu o átrio desse templo, e ainda há espaço no átrio tanto para as virgens fátuas como para os hebreus que virão. Mas a parte do lugar santo corresponde aos filhos e filhas de Deus de Cristo até aqui. Ou seja, do dia de Pentecoste até aqui, se esteve construindo no templo espiritual de Cristo a parte do lugar santo, e para este último dia podemos olhar para trás e ver a obra de Cristo durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, onde se manifestou por meio do mensageiro de cada era em Espírito Santo e chamou e juntou os escolhidos de cada era e os colocou na era correspondente no corpo místico de Cristo, no lugar santo desse templo espiritual. E houve um território onde se cumpriu cada uma dessas etapas da Igreja de Jesus Cristo, etapas que estão representadas aqui neste diagrama,
Essa parte pequena aqui corresponde ao tempo dos apóstolos, mas essa parte daqui corresponde ao tempo de São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham, até aqui. E depois a parte da Era da Pedra Angular corresponde a este tempo no qual nós vivemos, para o qual Cristo envia o seu anjo mensageiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Envia o seu anjo mensageiro ao território latino-americano e caribenho para revelar a todos os filhos e filhas de Deus, a igreja de Jesus Cristo, todas essas coisas que em breve devem acontecer, revelar todos estes mistérios correspondentes a este tempo final e mostrar a obra de Cristo correspondente a este tempo final, conforme o livro do Apocalipse e a revelação apocalíptica e conforme a todas as profecias do Novo Testamento e do Antigo Testamento, para que assim todos possamos ver a obra de Deus correspondente a este tempo final. E possamos estar nessa obra de Deus correspondente a este tempo final como parte desse corpo místico do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa é a etapa mais gloriosa de todas as etapas, porque é a etapa que corresponde à Era da Pedra Angular e corresponde à América Latina e o Caribe, com latino-americanos e caribenhos, os quais são chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo, na Era da Pedra Angular, que é a Era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Assim como o lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu, estava no Ocidente, agora o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo está no Ocidente, que é a América Latina e o Caribe. E esse templo está sendo construído com pedras vivas, ou seja, com seres humanos. E agora, para o último dia, quando se completar a construção do lugar santíssimo com os seres humanos e entrar até o último dos escolhidos do último dia, a Era da Pedra Angular, ao corpo místico de Cristo, terá se completado a construção do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e, consequentemente, terá se completado a construção de todo esse templo espiritual de Jesus Cristo. E quando Moisés terminou a construção do templo e quando Salomão terminou a construção do templo, qual era o outro passo? Dedicá-lo a Deus. E Deus entrou nesse templo e passou ao lugar santíssimo e morou sobre a Arca do Pacto, sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro. E para este tempo final, quando for concluída a construção desse templo, estará o templo completo, já construído, e será dedicado a Deus. Cristo dedicará este templo para a morada de Deus em Espírito Santo, para Deus morar em Espírito Santo em toda a sua plenitude e serão ressuscitados os mortos em Cristo em corpos eternos e nós que vivemos seremos transformados. E Deus morará em toda a sua plenitude em cada um dos escolhidos de Deus. E assim, o templo de Deus será glorificado neste tempo final. O templo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, será glorificado porque Deus glorificará a casa da sua morada, como diz em Isaías, ele nos fala sobre disto que ele fará no último dia. E diz no capítulo 60, versículo 7 de Isaías: e glorificarei a casa da minha glória. E agora a casa da sua glória é a sua igreja, e sobre todo o lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque onde estava a glória de Deus? No templo que Moisés construiu, no lugar santíssimo sobre a Arca do Pacto. E onde estava a glória de Deus no templo que Salomão construiu? No lugar santíssimo sobre a Arca do Pacto, no meio dos dois querubins de ouro e também no meio dos dois querubins de madeira de oliveira que Salomão construiu e colocou. No lugar santíssimo e no meio dos dois querubins de ouro colocou a Arca do Pacto, e a glória de Deus estava sobre a Arca do Pacto no meio dos dois querubins, tanto de madeira de oliveira cobertos com ouro, como no meio dos dois querubins de ouro que estavam sobre o propiciatório. E
deste conhecimento será cheia a terra durante o reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que corresponde ao 7º milênio e à 7ª dispensação. A 7ª dispensação, que é a dispensação do reino, e 7º milênio, que é diante de Deus, o último dia. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ou seja, que 1000 anos dos nossos é somente um dia diante do Senhor, e os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os 3 últimos milênios, que são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. E estando Cristo na terra tendo de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e consequentemente começaram os últimos dias. Os últimos dias já começaram desde os dias de Jesus Cristo. Por isso é que São Pedro e São Paulo nos falam dos últimos dias já nos dias de Jesus Cristo. Por exemplo, São Paulo aos Hebreus escreve no capítulo 1, versículo 1 ao 2, dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Diz que Deus falou por meio de Jesus Cristo, por meio do seu Filho, por meio do Filho de Deus. Quando? Nos últimos dias. Porque São Paulo e São Pedro identificam aqueles dias já como os últimos dias. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E estes últimos dias são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. E quando Cristo esteve pregando na terra, já tinha começado o 5º milênio e, consequentemente, tinham começado os últimos dias. E dos últimos dios, o último dia é o 7º milênio, para o qual Cristo disse, falando sobre os crentes nele que morreriam fisicamente, ele disse: eu ressuscitarei. Quando? No último dia. São João capítulo 6, versículos 39 ao 40. E agora, vejam a bênção tão grande que há para o último dia, ou seja, para o 7º milênio, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino, e onde são chamados e juntados com a grande voz de trombeta do evangelho do reino, todos os escolhidos de Deus, para ser construída a parte mais importante do templo espiritual de Cristo, a parte do lugar santíssimo, com seres humanos. E quando se completar essa construção, Cristo já sairá do lugar de intercessão no céu e fará sua reclamação. A reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue, ou seja, a reclamação de todas as pessoas que ele redimiu com seu sangue, e os que partiram, os que fisicamente morreram, serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E isto é na obra de Cristo correspondente a este tempo final. Temos que compreender o que foi a obra de Cristo no Antigo Testamento, desde o Gênesis até Malaquias, capítulo 4, e temos também que compreender o que foi a obra de Cristo desde sua primeira vinda até este tempo final, durante todas as diferentes etapas do Novo Testamento, onde, no meio da sua igreja, Cristo esteve realizando sua obra correspondente a cada era e esteve manifestado em cada anjo mensageiro de cada era ou etapa da sua igreja, e por meio de cada mensageiro esteve falando e chamando e juntando os seus escolhidos de cada era, de cada etapa, durante estes 2000 anos que transcorreram. E agora, neste último dia, com a grande voz de trombeta do evangelho do reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, chama e junta todos os seus escolhidos na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, desse templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. Agora vimos onde nos encontramos na obra de Cristo, conforme aos evangelhos e conforme às cartas apostólicas de São Pedro e São Paulo, e conforme o livro do Apocalipse. Vimos que para poder compreender também todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz assim: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis
e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou o seu anjo mensageiro? Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, as quais não podem ser compreendidas, mesmo que estão escritas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas não podem ser compreendidas porque não podem ser abertas a não ser que o anjo do Senhor Jesus Cristo as abra e as revele à igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Jesus Cristo, assim como enviou anjos mensageiros nas diferentes etapas ou eras da sua igreja, para este tempo final, envia à sua igreja o seu anjo mensageiro para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer de acordo às profecias bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. E por isso também em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, reconfirma que ele enviou o seu anjo quando diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Envia o seu anjo mensageiro para todas as igrejas e para todos os seres humanos, para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim, todos recebamos a fé para ser transformados e raptados, ser transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, no céu, à casa do nosso Pai Celestial. Ele disse: Vou, pois, preparar lugar para vós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também sejais. Ele vem pela sua igreja para levar a sua igreja à ceia das bodas do Cordeiro no céu, porque ele vem para se unir com sua igreja nesse santo matrimônio, que é a união de Cristo com a sua igreja, como foi mostrada na parábola das 10 virgens. Foi mostrada essa etapa onde vem o esposo e as que estavam preparadas, as virgens prudentes, entraram com ele às bodas e se fechou a porta. E depois chegaram as insensatas que não tinham azeite, que não tinham Espírito Santo, que não tinham nascido de novo, porque as que tinham azeite são as pessoas que creem em Cristo como nosso Salvador, lavaram seus pecados, o sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo, porque o azeite tipifica o Espírito Santo. E, consequentemente, nasceram de novo. E, consequentemente, pertencem ao corpo místico de Cristo, são a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, que se casa com Jesus Cristo, o Filho de Deus, em sua vinda. E depois irão à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa do nosso Pai Celestial. Mas as insensatas não tinham azeite, ou seja, que não tinham recebido o Espírito Santo, consequentemente, não tinham nascido de novo. E, consequentemente, não puderam entrar às bodas com Cristo, não o receberam. E quando perceberam, já era demasiado tarde, a porta já estava fechada. Portanto, tiveram que ficar para passar pela grande tribulação, onde darão suas vidas por Cristo, serão martirizadas e morrerão durante a grande tribulação, mas depois ressuscitarão depois do reino milenial. Porque não podem passar ao reino milenial porque não estavam preparadas. Agora podemos ver a obra de Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse. E o mais importante é ver a obra de Cristo, além de ver a obra de Cristo em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus realizando a obra de redenção na cruz do Calvário, para assim nós podermos receber salvação, lavar nossos pecados, o sangue de Cristo, receber seu Espírito Santo. Em acréscimo a isso, para esse tempo final, necessitamos ver a obra de Cristo correspondente ao último dia, onde ele vem como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, para reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue precioso e ressuscitar os mortos em Cristo neste último dia e transformar cada escolhido de Deus que está vivo neste tempo final e nos levar à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, essa recepção que se realizará no céu na casa do nosso Pai
celestial. E tudo isso corresponde à obra de Cristo correspondente a este tempo final. Vimos a obra de Cristo desde o Gênesis até o Apocalipse. E agora, para a obra de Cristo ser realizada neste tempo final, Jesus disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. E por meio deste anjo mensageiro, que é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, Jesus Cristo estará manifestando-se em Espírito Santo e estará nos falando diretamente à nossa alma, diretamente ao nosso coração, todas essas coisas, e as estará falando por meio do seu anjo mensageiro a todos nós, porque seu anjo mensageiro não falará de si mesmo, mas que falará tudo que Jesus Cristo colocar em seu coração e em sua boca para falar à sua igreja. E assim, revelar à sua igreja todas essas coisas que estão prometidas na palavra profética para acontecer neste tempo final. E identificar todas as que já aconteceram e mostrar o cumprimento de cada uma delas. E à medida que vão sendo cumpridas as promessas de Deus, este anjo mensageiro estará revelando o cumprimento dessas promessas e também estará nos revelando as que faltam por serem cumpridas e estará nos mostrando como vão ser cumpridas todas essas promessas. E assim estaremos sendo preparados todos para sermos transformados e raptados, ou seja, arrebatados ao céu e ser levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Quando já estivermos transformados e tivermos um novo corpo, então veremos o nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado, porque também nós teremos um corpo glorificado. Mas enquanto isso, estivemos vendo Jesus Cristo de era em era manifestado por meio de cada anjo mensageiro e também na era da pedra angular manifestado por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. Essas coisas são reveladas à Igreja de Jesus Cristo neste tempo final, na etapa correspondente à Era da Pedra Angular, a qual se cumpre na América Latina e o Caribe neste tempo final. E assim, podemos ver que nos correspondeu a maior bênção de todas as bênçãos que Deus derramou sobre sua igreja de era em era. Nos correspondeu a bênção da era da pedra angular e essa bênção corresponde à América Latina e o Caribe, onde ele envia o seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer e com essa mensagem, que é a mensagem da grande voz de trombeta, ser chamados e juntados, todos escolhidos de Deus que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Com essa mensagem de grande voz de trombeta é que são chamados e juntados todos escolhidos de Deus, todos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E tudo isto é na obra de Cristo, correspondente a este tempo final. Assim como vimos a obra de Cristo correspondente a diferentes eras e dispensações, desde o Gênesis até o Apocalipse. E no livro do Apocalipse podemos ver a obra de Cristo nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Essas 7 eras que foram representadas nas 7 igrejas da Ásia Menor, e às quais São Paulo foi enviado, porque São Paulo foi o fundador dessas igrejas lá na Ásia Menor. E ainda de outras igrejas, mas as igrejas que tinham as características que estariam manifestadas na Igreja de Jesus Cristo foram essas 7 igrejas, e por isso foram selecionadas por Deus para representar as 7 etapas pelas quais passaria a Igreja de Jesus Cristo durante a construção do lugar santo desse templo espiritual. E depois chegaríamos à Era da Pedra Angular na América Latina e o Caribe. Agora, nos encontramos na parte mais importante da obra de Cristo, a qual está profetizada no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Chegamos à Era da Pedra Angular. Chegamos à dispensação do reino
que está se entrelaçando com a dispensação da graça. E chegamos ao tempo onde o que disse Jesus Cristo, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas, está se cumprindo. Chegamos ao tempo da obra de Cristo, do último dia, na trajetória da obra de Cristo desde o Gênesis até o Apocalipse. Vejam como termina o livro do Apocalipse. Termina como começou. Começa com Jesus enviando o seu anjo. Isso está no primeiro capítulo. O primeiro capítulo começa com Jesus enviando o seu anjo, com a revelação de Jesus Cristo. Diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Vejam como começa o livro do Apocalipse no capítulo 1, versículo 1 ao 2 ou ao 3. Diz: o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. São bem-aventurados os que ouvem e os que leem as palavras da profecia deste livro. E as palavras da profecia deste livro, quem atrás? O anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo. Porque este é um profeta dispensacional, o qual vem com essas palavras proféticas revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e a João apóstolo as revelou em símbolos, mas estes símbolos têm um significado. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Vejam, o capítulo 1 começa com Jesus enviando o seu anjo, e o capítulo 22 do Apocalipse, que é o último capítulo, termina. Vejam vocês, o livro do Apocalipse termina com o capítulo 22, Jesus enviando o seu anjo para dar testemunho de todas essas coisas nas igrejas. Porque esse é o anjo mensageiro que revelou a João o livro do Apocalipse. Este é um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, e mensageiro da era da pedra angular para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para Jesus Cristo usá-lo neste tempo final, em sua obra correspondente ao último dia. Assim como na obra de Cristo de outras eras e dispensações, usou também profetas, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7, e em Deuteronômio capítulo 18, nos diz: o profeta Moisés, começando no versículo 15, nos diz, falando sobre este profeta, diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti e de teus irmãos, a ele ouvirás. E por quê? Moisés diz: a ele ouvirás? Porque ele traz a palavra de Deus, diz. Já no versículo 18 deste mesmo capítulo 18, versículo 18 ao 19 diz: eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, ou seja, como Moisés. Porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca as suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. Em cada profeta que ele enviou, se cumpriu parcialmente essa profecia, e em Jesus se cumpriu em toda a sua plenitude, e também se cumpriu parcialmente nos 7 mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e se cumpre no último dia, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que é o último profeta que Cristo envia à sua igreja, porque é o último profeta de todos os profetas dispensacionais, e é também o último
último mensageiro que ele envia à sua igreja. Por isso, a palavra de Cristo para o último dia, onde estará? Na boca desse anjo mensageiro de Jesus Cristo. Por isso diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas, porque nele é que Cristo coloca a sua palavra para revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, porque coloca no coração e na boca deste anjo mensageiro sua palavra, para revelar todas essas coisas que devem acontecer. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que falará? Tudo que Deus mandar falar ao seu povo. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Ou seja, que terá que dar contas a Deus todo aquele que não escutar a voz de Deus no profeta que ele envia, onde Deus coloca sua palavra. Quem não escuta o enviado de Deus, pois não escuta Deus, porque Deus coloca sua voz, sua palavra na boca desse profeta. E agora, quem recebe profeta em nome de profeta, recompensa de profeta recebe. Recebe todos os benefícios para o qual Deus enviou esse profeta. Mas quem não recebe, pois terá que prestar contas a Deus quando Deus pedir contas. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos, onde estamos vendo a obra de Cristo correspondente ao último dia, assim como vimos através da história bíblica, a obra de Cristo desde o Gênesis até o Apocalipse. E agora nos corresponde ver a obra de Cristo profetizada no livro do Apocalipse e nos Evangelhos e também nas cartas apostólicas. E essa obra é na era da pedra angular e dispensação do reino, onde ele envia o seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer e o usa para realizar por meio do seu anjo a obra de Jesus Cristo correspondente ao último dia, onde chame junto os seus escolhidos e nos prepara para ser transformados e raptados neste último dia para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa noite dando testemunho da obra de Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse. E agora, onde estão as pessoas que neste tempo final estariam vendo a obra de Cristo correspondente a este último dia e estariam escutando sua voz por meio do seu anjo mensageiro? Aqui estamos, na Cidade Vitória, um grupo, e em diferentes lugares, cidades e cidades da República Mexicana, há mais pessoas, filhos e filhas de Deus, que para este tempo final estariam vendo e ouvindo a obra de Cristo correspondente a este último dia. E em diferentes países da América Latina e do Caribe também. Há centenas ou milhares de pessoas que estão vendo e ouvindo e recebendo os benefícios da obra de Cristo correspondente a este último dia. Esta é a obra que nós temos que ver, temos que entender e estar nela, neste tempo final, para ser transformados e raptados, e ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, neste tempo final. Porque é na obra de Cristo correspondente a este tempo onde Ele derrama suas bênçãos e nos transformará, e os mortos em Cristo os ressuscitará em corpos eternos e nos levará à casa do nosso Pai Celestial no céu, à grande ceia das bodas do Cordeiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, na obra correspondente de Cristo a este último dia. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem, e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu.
no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte. Nessa ocasião, passem todos muito boa noite. Conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim.